Continuamos falando sobre morangos, especialmente para conhecer os sistemas de produção e o mercado da fruta, com o pesquisador da FEPAGRO, agroindústria lá de Caxias do Sul. Até mudou de nome, mas a gente continua conhecendo como essa unidade de agroindústria, o André Strasburger. Bom dia, André. Bom dia. O nosso cenário está colorido com morangos vindos da Serra aqui no Rio Grande do Sul. É a região que mais produz no estado? Exatamente. Hoje a Serra Gaúcha ela é uma das regiões que apresenta a maior produção de morangos no Rio Grande do Sul. Mas a região do Vale do Caí e a região sul também se destacam. Estamos observando também que a região de Vacaí e Campos de Cima da Serra também estão se dedicando à produção dessa fruta. E o morango, ele tolera bem temperaturas extremas, o frio e o calor? O morango é uma planta, né? O morangueiro, a planta do morangueiro é uma planta principalmente de temperaturas amenas, né? Não tolera temperaturas muito elevadas. No entanto, há alguns anos, algumas cultivares indiferentes ao fotoperíodo, que são mais tolerantes, ou seja, continuam florescendo, mesmo em período de temperaturas mais elevadas, como dezembro, janeiro e fevereiro, começaram a ser utilizados no nosso estado. Mesmo assim, a produtividade durante os períodos de janeiro e fevereiro, elas ficam abaixo daquelas obtidas em períodos com temperaturas não tão elevadas. A safra mesmo do morango no Rio Grande do Sul é agora, setembro e outubro. Exatamente, nós temos esses 2 meses como pico de produção do morango. Todavia, os sistemas de produção em substrato, utilizando as cultivares indiferentes ao fotoperíodo, elas têm proporcionado que a produtividade seja obtida praticamente 12 meses por ano. Quanto tempo leva para ter a safra entre o plantio e a colheita? Em torno de 60 a 90 dias é o período, né, depois do transplante da muda até o início do florescimento e colheita. E o que determina o tamanho? Olha aqui o tamanho dessa fruta que eu tenho na mão. Tem uma outra aqui bem menor. É a variedade somente ou não? O componente genético, ou seja, a cultivar que o agricultor adota, influencia diretamente no tamanho. Então nós temos algumas cultivares que têm uma fruta, que produzem uma fruta um pouco maior e outras com um diâmetro, um calibre um pouco menor da fruta. Mas principalmente a florada influencia o tamanho da fruta obtida. As primeiras floradas, as primeiras flores, elas sempre vão ter um calibre maior. E o fruto maior é mais doce, o menor é mais doce, tem uma influência? Não há uma relação direta, né? Geralmente o fruto maior a gente tende a sentir um sabor mais agradável por ele preencher toda as nossas papilas gustativas, né? Há alguns que comentam que os frutos menores acabam concentrando mais os carboidratos, mas isso não tem uma relação direta. Também algumas cultivares elas acabam produzindo um fruto mais adocicado, com uma relação que proporciona um sabor mais acentuado. E a gente viu na reportagem uma forma de produção com o morango em bancadas, assim, em substrato. O que é isso? Mudou? O morango não é mais cultivado direto no solo? Houve uma mudança significativa no cultivo, né, no sistema de produção do morangueiro. Praticamente toda a produção brasileira era realizada diretamente no solo. A partir, né, do final da década de 90, início dos anos 2000, começou-se a adotar um sistema de cultivo em substrato em ambiente protegido. O que é o substrato? O substrato é uma mistura geralmente de composto orgânico, né, com algum condicionador. Muitos agricultores têm utilizado casca de arroz carbonizada como condicionador desse composto orgânico. E daí como que coloca o substrato, a muda nele e dispõe nas bancadas? Hoje o sistema de produção mais adotado é aquele que se estabelece uma bancada de cultivo de madeira com fileiras duplas. E sobre essas fileiras duplas de madeira são colocados o que nós chamamos de slab, que na verdade é um filme plástico tubular preenchido com essa mistura. É bom lembrar e comentar que o substrato, a grande parte dos agricultores tem produzido, tem misturado, realizado a sua mistura e preenchido os slabs. Mas hoje já se pode comprar o próprio slab, o saco de cultivo pronto.
e com isso diminuiu a necessidade de aplicar agroquímico no morango. Uma das grandes vantagens que se observa com o sistema de cultivo em substrato é justamente isso, né? No solo, muitas vezes o agricultor tem uma dificuldade em fazer a rotação de culturas, tem uma dificuldade em utilizar áreas diferentes. E controlar também pragas e doenças. Exatamente, exatamente. Então, acaba ocorrendo uma pressão muito grande, né, de doenças e insetos sobre a planta. Consequentemente, para manter a produção, o agricultor necessita utilizar algum tipo de defensivo, seja ele orgânico ou algum tipo de defensivo classificado químico. Com o sistema de cultivo em substrato, a produção ela acaba se desvinculando da qualidade do solo. Nós elevamos a planta e ainda fizemos uma proteção, um modelo rústico de estufa. Sistema de plasticultura. Exatamente. E também quem agradece muito é a coluna do produtor, porque antes ele ficava agachado cultivando no solo e agora essas bancadas são numa altura para trabalhar em pé. Realmente é outra vantagem muito marcante desse sistema de cultivo em substrato, né? As bancadas são elevadas, geralmente em torno de 1 metro, 1,20 m, de acordo com a altura do operador, né? Do trabalhador. E a gente até brinca, na região de Caxias, aspectos relacionados à mão de obra estão bastante complicados. E quando se cita que é morango em solo, até há uma dificuldade maior ainda de conseguir trabalhadores em virtude dos problemas que o cultivo rente ao solo proporciona. A gente tem N histórias, N relatos de pessoas que depois de 10, 15, 20 anos trabalhando com o morango no solo, acabam tendo uma série de problemas de coluna, né, problemas... André, e quem quiser começar a cultivar morango? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um espaço no quintal, na sacada, pode fazer. Qual é o melhor sistema? Tem a hidroponia também, que é sem solo, só na água. A hidroponia é um sistema de cultivo diretamente na água, em que um filme de água proporciona todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da planta. Não tem sido um sistema adotado em escala um pouco maior para a cultura do morangueiro, em virtude de uma série de dificuldades que se tem. A primeira delas é uma dependência praticamente constante de energia elétrica. Então, a solução nutritiva, em períodos mais quentes, ela deve passar de 15 em 15, 20 em 20 minutos no sistema radicular. Então, seria o melhor o substrato mais recomendado e já, quem sabe, comprar pronto. Exatamente. Quem vai utilizar num espaço menor, aqui, por exemplo, num apartamento. Em tratando de hortas caseiras, né, se pode fazer a aquisição do substrato já no slab, já existem algumas agropecuárias que vendem focando justamente esse público, né? E o cultivo pode ser feito de maneira tranquila. E tem que pegar muita luz, pode pegar sol, como é que é? O importante é que o local, né, a escolha do local, ela atente para uma luminosidade adequada, não muito excessiva, mas também, né, que durante uma parte significativa do dia ocorra uma interceptação radicular pelas plantas. O local, o ideal é que seja bem arejado, né, evitar, né, locais de precipitação direta, né, constante molhamento foliar acaba se tornando um problema para o morangueiro, né, então justamente por isso que a gente sempre preconiza o cultivo protegido, né, para essa espécie, né. O André trouxe aqui também chimia, então eu quero perguntar para ele, para a gente encerrar, como conservar o morango, quem quiser consumir em fruta, ou a gente pode usar depois para fazer também uma deliciosa chimia de morango. O ideal é que logo que a fruta é retirada da planta, ela seja refrigerada o mais rápido possível. Quando o consumidor adquire algo semelhante a essa bandeja, ou até mesmo, né, in natura, a granel, o ideal é que vá para um local com temperatura um pouco mais baixa. Refrigerador, então. Refrigerador, né, não deixar ao ar livre, né. E lava logo que compra ou não? Se tiver água, pode prejudicar? Esses aqui, eu te coloco que não precisa lavar, porque eu conheço a procedência, né? Então, se souber a procedência, não há necessidade de lavar naquele momento. Depois, para fazer uma higienização básica, pode ser feita uma lavagem. E para fazer uma chimia, é só morango e açúcar? É só morango e açúcar, né? Um pouquinho de água, talvez, né? Mas é só o morango e açúcar já dá uma chimia muito gostosa. Bom, então,
começou a primavera, nós colorimos o nosso cenário aqui com morangos e não só colorimos, nós também adoçamos com certeza o AgroBand e essa nossa gostosa entrevista aqui com o André Strasburger, ele que é pesquisador da FEPAGRO. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigado.